Olá, eu tenho aqui dois novos dispositivos Zigbee da Sonoff, um botão de cenas e um sensor de temperatura e umidade. Vamos conhecê-los em detalhes nesse vídeo. Então são os dois novos dispositivos Zigbee da Sonoff. Eles são recém-lançados, tanto é que você só encontra para compra na loja oficial da ITAD. E aliás, se você der uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar um link para a compra desse dispositivo aqui, que é um botão de cenas, o SNZB01P, e para esse aqui, que é um sensor de temperatura e umidade, o SNZB02P. São dois lançamentos, por enquanto você só vai encontrar na loja oficial nesses links que eu deixei aí. Em breve eles estarão também em outras lojas e a gente vai acrescentar os links na nossa descrição. Por enquanto, fase de lançamento é só lá. Bom, aproveita que você está olhando aí esses links, deixa aí seu like nesse vídeo, deixa seus comentários das suas dúvidas e se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito bem, esses dispositivos, eles, como a gente falou, são novos, né? Vamos começar a dar uma olhadinha neles aqui. A grande diferença deles para os dispositivos Zigbee anteriores da Sonoff é, eu diria, a bateria deles, além de eles estarem com uma carinha também mais sofisticada, né? Eles estão com uma carinha aí de produtos com maior qualidade, até pelo fato da construção deles, né? Muito bem cuidada. Então dá uma olhadinha nesse botão de cenas aqui, né? Ele tem um botão que vai responder, né, a 3 comandos diferentes, como a gente vai ver. O grande diferencial dele para as linhas anteriores da Sonoff é a bateria. Ele agora usa uma bateria que tem uma capacidade aqui nesse dispositivo de chegar até 5 anos de duração, como está lá no site de vendas. É uma CR2477, uma bateria de maior porte. Os dispositivos anteriores utilizavam baterias CR2032, aquelas mais fininhas, né? Bom, o que vem aqui no kit? Isso que eu falo que ele está mais sofisticado, ele está mais interessante, é esse suporte magnético muito bacana, né? Então você vai poder colocar em qualquer lugar que você quiser esse suporte. Tem aqui no suporte o S da Sonoff, ele tem a cor laranja aqui que combina, né, com as embalagens, é a cor padrão aí dos dispositivos Zigbee Sonoff, todos eles têm esse laranja nas embalagens, né? E ele pode ser preso na sua parede aí por um parafuso que está aqui e também por um colante, então ele já vem com colante e um parafuso. Além disso, né, o que mais que a gente tem aqui na embalagem? Um negócio muito bacana. Esse botão de cenas ele pode ser utilizado em diversas situações e você pode inclusive ter mais de um, né? O fato de você deixá-lo na parede, ele pode ser utilizado aqui, ou você pode levar ele para qualquer lugar dentro do alcance da sua rede que ele vai funcionar. Então é interessante você identificar esses botões de acordo com a função dele. Então, se você tiver mais de um, você consegue identificar aqui por esses adesivos. Então tem um adesivo aqui de uma casinha, né? Então se ele for utilizado aí para disparar, por exemplo, alarmes ou outro tipo de serviço aí na sua rede relativo à sua casa. Se ele for utilizado, por exemplo, para apagar as luzes na hora de você dormir ou também setar alarmes na hora de dormir, você pode usar esse adesivo aqui com esse símbolo. Se ele for utilizado para controlar uma lâmpada ou um botão de emergência para disparar um alarme, chamar a atenção, né? Um botão de SOS, ou um liga-desliga de algum equipamento, ou uma campainha. Então você tem essas opções aqui de adesivo para identificar o seu botão de cenas. Antes da gente fazer, nós vamos fazer aqui o teste dos dois juntos, né? Então antes da gente utilizar, eu quero só dar uma olhadinha aqui no manual. O manual dele é muito simples. Nota o seguinte, eu sempre comento aqui e reforço, manuais da Sonoff tem português, né? Tem diversas linguagens, cada quadradinho desse aqui é um idioma, e se você observar, o penúltimo idioma aqui está escrito PT, esse PT é de português. Então, qualquer linha que você pegar aqui, qualquer texto, o penúltimo, né? A penúltima linha na indicação aqui é o português. Bom, o que ele fala para a gente fazer? Ele fala para a gente tirar o isolante aqui da bateria que está aqui dentro. Aliás, a forma de você
trocar a bateria foi bastante facilitada. Ele tem aqui na parte traseira, né, esse encaixe para uma moeda ou uma chave, você vai virar um pouquinho só, ele já vai desencaixar para você ter acesso à bateria. Muito fácil, né? Existem alguns dispositivos por aí que a gente sofre para abrir, né? Parece que o projetista não quer que você troque a bateria dele nunca, né? É difícil abrir. Esse aqui está muito fácil, foi facilitado. Então ele tem essa informação de você tirar o isolante da bateria e a informação do botão de reset também. O que é esse botão de reset? Eu vou pareá-lo aqui na nossa rede com um hub Zigbee. Aí eu preciso ver se ele entra em modo de pareamento quando eu colocar, né, tirar esse isolamento, ele vai piscar um LED indicando esse modo de pareamento. Se ele não piscar o LED, nós vamos aqui no botão de reset e vamos segurar. Se no futuro eu quiser levar ele para uma outra rede, por exemplo, eu quiser resetá-lo, eu vou segurar esse botão e ele vai resetar para eu fazer um novo pareamento. Então é assim que funciona, né, a questão do pareamento. Tem só esse botãozinho e pronto, né? Então o que ele tem de controle aqui? O próprio botão dele, que vai acionar as cenas, a gente vai ver como isso funciona, e esse botãozinho de reset. Muito bom, né? Deixa eu deixar isso aqui de lado e vamos ver agora o que nós temos na caixinha aqui do sensor de temperatura e umidade, que é até mais simples, né? Porque ele não tem nenhuma interação. Ele é um sensor que fica posicionado em algum lugar onde você queira monitorar. Vejam que ele também vem aqui, né, com o mesmo tipo de suporte, com adesivo e parafuso. É a mesma coisa, eles têm exatamente o mesmo tamanho, são do mesmo padrão, né? Mas como eu estava dizendo, a ideia dele é o seguinte: você vai colocar ele para monitorar a temperatura e a umidade em um determinado ambiente. Então, é um ambiente onde você vai acionar algum dispositivo, por exemplo, você pode acionar a partir de uma certa temperatura um ventilador, você pode acionar a partir de uma certa umidade um umidificador ou desligar o umidificador, enfim. Você pode criar cenas de acordo com as medições dele. Então ele é um dispositivo que tende a ficar mais em um local fixo, né, do que o botão. O botão você carrega com você para que você possa usar. Já esse aqui não há necessidade. Eu quero monitorar um determinado ambiente, ele tem que ficar lá naquele ambiente, monitorando, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Eles têm a base magnética aqui para entrar naquele suporte. Tem o mesmo tamanho, né? Inclusive a mesma altura. Tem um padrãozinho aqui de design bem bonito, né? O sensor, né, olhando com mais detalhes, ele também tem um botão de reset, é o mesmo princípio. Quando eu tirar aqui o isolador da bateria, ele vai começar a funcionar, ele deve piscar um LED indicando o modo de pareamento. Se ele não piscar, nós vamos segurar esse botão por alguns segundos até que o LED comece a piscar, e aí sim nós vamos parear com o hub Zigbee da Sonoff. O que diz o manual aqui? Deve ser mais simples que o anterior, também tem o idioma português aí na penúltima linha. Ele fala para tirar o isolamento e aqui ele indica o botão de reset. Então nenhuma novidade aí com relação, né? E fala do pareamento, a gente vai mostrar o pareamento na prática. Bom, eles são dispositivos Zigbee. Dispositivos Zigbee tem que parear com o hub. Eu estou aqui com o hub da Sonoff, também conhecido, né, como Zigbee Bridge ou Zigbee Gateway. Se você não conhece esse dispositivo, eu tenho alguns vídeos com ele, eu vou deixar o card de um. E vou deixar também na descrição do vídeo o link para a compra dele, né? Veja o seguinte, né? Zigbee é uma rede paralela à rede Wi-Fi, é uma rede voltada a dispositivos de automação. A ideia é que os dispositivos na rede Zigbee eles têm um consumo menor, por isso que são utilizados muitos sensores Zigbee, por causa da capacidade dele economizar bateria, né? Essa seria uma das ideias da utilização de Zigbee. E ele promete também ser compatível com outras marcas, só que a gente sabe que isso na verdade não acontece. Eu não testei ainda esses dispositivos com outro tipo de hub, mas a gente recomenda que seja utilizado, já que são dispositivos Sonoff, hubs da Sonoff. O que a gente tem como hub da Sonoff? Nós temos esse hub Bridge Gateway, nós temos o MSPanel Pro, que tem embutido um Gateway Zigbee também. E nós temos agora a novidade do iHost. O iHost tem lá a sua possibilidade de criar sua própria rede Zigbee. Nós temos um vídeo sobre ele, eu vou deixar o card para você dar uma olhadinha. Mas, como a gente mostra naquele vídeo, a rede que o iHost cria é isolada da rede criada pelo E-Link. Então, se eu tiver um dispositivo desse aqui
com alguns subdispositivos cadastrados nele, eles não vão aparecer no iHost, e aqueles que eu cadastrar no iHost não vão aparecer nele. Bom, vamos então em frente aqui, né? O que nós vamos fazer? Vamos entrar no aplicativo EuElink. Nós podemos observar que nós temos aqui, entre os dispositivos, o Sonoff Bridge, ou seja, a ponte Zigbee, né? O Gateway Zigbee. E eu já tenho cadastrado nele o ZB Mini. O ZB Mini é esse dispositivo aqui, que ele vai, né, ter uma porta aqui onde ele pode controlar circuitos de iluminação, por exemplo. No caso aqui ele está com uma lâmpada. Então ele já está cadastrado, porque nós vamos utilizá-lo nos nossos exemplos nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer algumas cenas, utilizar alguns exemplos, e ele vai ser um dos nossos dispositivos que nós vamos utilizar para isso. Outro dispositivo que a gente tem aqui também é essa lâmpada, que ela não é Zigbee, então ela não está dentro aqui do nosso gateway, que é a B05BL, ela está aqui no Wi-Fi. Mas será que eu posso controlar uma cena com um dispositivo Zigbee utilizando, né, uma cena que movimente aqui um dispositivo Wi-Fi? É isso que nós vamos descobrir, nós vamos mostrar nesse vídeo. Bom, vamos em frente então, vamos cadastrar esses dois dispositivos novos na nossa bridge. O que eu faço? Eu abro a bridge, né? Eu estou aqui dentro da bridge. Vejam que lá embaixo eu tenho um botão adicionar. Para eu adicionar, o dispositivo tem que estar em modo de pareamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui o isolamento da bateria desse dispositivo aqui. Vejam que ele pisca, indicando o modo de pareamento. E vou tirar também aqui do nosso botão. Os dois estão em modo de pareamento. Eu clico então em adicionar. Posso adicionar os dois ao mesmo tempo? Posso. Posso adicionar vários dispositivos ao mesmo tempo, porque o Gateway Zigbee ele faz isso. Durante o pareamento ele procura vários dispositivos que ele encontrar e vai cadastrar todos eles de uma vez só. É o que a gente está fazendo aqui. Ela me indicou que encontrou dois dispositivos, aí eu clico em próximo. Se eu estivesse tentando parear mais dispositivos, aí eu teria que permitir que ele continuasse mais um tempo. Mas como são só esses dois, já encontrou os dois. Então olha que bacana, já está aqui o SNZB02P, que é o sensor de temperatura e umidade, então está aqui. Veja que ele está marcando 0 graus e 66,8% de umidade, né? Ele, agora sim, ele não tinha ainda calibrado, né? 28,3 graus de temperatura, graus Celsius. Eu posso configurar para o Fahrenheit, se você preferir. No site de venda tem informação de que ele tem uma precisão na temperatura de 0,2 graus Celsius. Olha que bacana, então ele é muito preciso, bastante preciso. E na umidade ele tem uma precisão aí de 2%, ou seja, também uma precisão bem interessante, né? O que mais que eu tenho? Eu posso ter alguns alertas neles aí, isso a gente vai explorar, né? O dispositivo, nós começamos a ver aqui o nosso sensor. O sensor ele tem aqui de informação um gráfico que ele mantém com o registro histórico das temperaturas e das umidades. Vejam, ele cria uma linha azul e que é a umidade, uma linha vermelha que é a temperatura. E eu tenho históricos aqui do dia, do mês e de 6 meses. E essas informações são armazenadas em nuvem. Isso é importante a gente saber, elas ficam nos servidores da Sonoff em nuvem. E a ideia o que é? Que você, por exemplo, mesmo que venha por alguma razão acabar a bateria dele, você fique sem ele funcionar, fique fora do ar por algum tempo, a informação histórica está guardada lá, quando você reconectar, ela vai aparecer. Ele tem aqui na página inicial também a informação do nível de bateria, indicando que está alto. Bateria, né, como a gente falou, uma previsão de duração de até 4 anos, o que é interessante, porque é um dispositivo que fica o tempo todo em funcionamento. O que mais que apareceu aqui, né? A Alexa me disse que reconheceu esse dispositivo, então vamos ver como ele aparece lá, antes da gente trabalhar com o botão de cenas, como ele aparece lá no aplicativo Alexa. Então a gente pode observar que ele está aqui mostrando a temperatura e só. Eu posso utilizar ele para uma rotina? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que eu tenho de informação? Ele está dizendo que ele está conectado via Sonoff e é um sensor de temperatura. Notem que esse é um dos problemas que a gente tem de compatibilidade de alguns dispositivos. É muito comum
que aconteça isso. Eu tenho um dispositivo aqui que mede temperatura e umidade, e a hora que eu vou olhar na Alexa ele só mostra um dos parâmetros. No caso aqui ele só está mostrando a temperatura. Vamos só checar se eu posso utilizar isso para uma rotina da Alexa, também, além de utilizar para uma cena do Eurolink que a gente sabe que pode ser utilizado, né? Então vamos olhar aqui os eventos de casa inteligente de uma rotina e vamos ver se ele aparece aqui como um dos gatilhos de um evento dentro da Alexa. Vamos dar uma olhadinha. Está em ordem alfabética. Olha, ele aparece, o 1P aparece, 1P é o botão, o 2P não aparece. Então esse sensor de temperatura ele não pode ser utilizado como gatilho de rotina. Aparentemente nós conseguimos utilizar, conseguimos sim, tá aqui, né? Utilizar o botão. Então eu posso utilizar ele em rotinas da Alexa. Isso é uma informação importante, né? E basta para nós por enquanto aí, em termos de a gente entender como que eles vão se relacionar com o ecossistema aí da Alexa. Mas dentro aqui, então, voltando, né, ao nosso Eurolink, nós temos então a informação que ele traz, né, o gráfico que ele monta, como já falamos, histórico, e nós clicando aqui nos 3 pontinhos, nós vamos para as configurações, onde eu posso trocar o nome dele, onde diz aqui, né, que ele é compatível com Alexa, Google, IFTTT e outros. Posso colocar ele num local aqui na minha casa, ele já está inclusive aqui no Lab. Posso compartilhar a informação dele com outras pessoas. Compartilhamento funciona com as pessoas que já tenham contas no Eurolink, então a outra pessoa deve criar uma conta, baixar o aplicativo, né? Na verdade, criar a conta, e aí você vai compartilhar com a conta dela e ela passa a ter as informações, né? Aqui eu tenho a possibilidade de trocar a unidade de temperatura para Fahrenheit se eu quiser. Tem informações de fabricante, modelo e só. Ele é um dispositivo, como a gente falou, muito simples. Posso usar ele em cenas? Posso. Como é que é isso? Vamos dar uma olhadinha aqui nas cenas do Eurolink. Venho aqui, olha, já tenho 2 cenas aqui para uma lâmpada. Vamos criar uma cena nova. Eu quero que essa cena seja disparada por um dispositivo inteligente. Esse dispositivo inteligente vai ser o SNZB02. E aqui, olha que bacana, eu posso escolher, então, entre os seguintes parâmetros, né? Parâmetros de temperatura. Então eu vou dizer se a temperatura, por exemplo, for maior ou menor que determinado, aqui eu tenho, maior ou igual. Então eu posso escolher aqui esse primeiro parâmetro, temperatura maior ou igual que determinado valor. Eu vou usar ele para ligar um sistema de refrigeração, por exemplo. Eu quero que ele acione uma cena e essa cena vai acionar outros dispositivos que vão acionar ventiladores ou dispositivos de refrigeração. Então eu vou dizer o seguinte, ó, se a temperatura for maior ou igual, por exemplo, que 26 graus, eu posso colocar o valor que eu quiser aqui, né? Salvar. Ele vai acionar um determinado dispositivo. E ao mesmo tempo eu posso criar aqui um outro parâmetro, que o ideal para mim, na minha cabeça, seria em outra cena, né? Dizendo que se a temperatura for menor ou igual. Então, se a temperatura for maior ou igual, ou menor ou igual, aqui eu posso criar uma faixa, né? Eu vou ligar um equipamento. Se a temperatura for, por exemplo, ao invés de usar isso, usar o menor ou igual, eu vou poder desligar esse equipamento. E eu posso usar os dois para definir uma faixa. Mesma coisa a umidade, né? Eu posso definir aqui um valor de umidade para acionar, por exemplo, um umidificador. Se ela ficar inferior a um determinado valor, eu aciono o umidificador. E quando ela ficar superior a um determinado valor, eu desligo esse umidificador. E aqui eu tenho o diferencial. Isso aqui que é bacana, olha, eu permite que eu coloque a diferença, né, por exemplo, entre mais de um dispositivo. Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui o SNZB02, nosso amiguinho aqui, vamos dizer que eu tenho um outro sensor de temperatura. Então eu venho aqui na Sonoff, ó, veja, eu tenho THR316, THR320, THR320D, são os dois TH Elite, que, né, termina em D por causa do display, e o THR3 e o Sonoff TH. Qualquer um desses dispositivos também tem termômetro. Então o que eu posso fazer? Eu posso dizer que se eu tenho esse aqui na sala e eu tenho esse outro aqui, por exemplo, num quarto, eu posso dizer que a diferença de temperatura deles vai acionar uma cena. Então eu vou dizer que quando esse medir, sei lá, tantos graus a mais ou a menos que o outro, vou acionar uma cena. Essa que é a ideia desses parâmetros. Então eu posso definir quais são as diferenças para acionar as cenas, para ser o gatilho da cena. Muito bacana.
Mesma coisa com umidade. Se eu tiver mais de um sensor de umidade, eu vou fazer a mesma coisa. Então eu posso usar diferenciais. Por quê? Isso pode ser importante em ambientes onde você tem muitas salas com diversos aparelhos de refrigeração, aparelhos de ventilação, aparelhos de umidificação. Se essas salas de certa forma se comunicam, né, e uma delas está tomando sol, por exemplo, e a outra não, eu posso ter um disparo antecipado desse sistema aqui só por causa que ela está tomando sol e o resto está bem refrigerado. Então eu posso dizer o seguinte, ó, somente quando a temperatura desse ambiente aqui ficar superior a X graus, por exemplo, que eu vou acionar o dispositivo. Né? Isso é importante para que a gente consiga equilibrar, né? Por exemplo, em um ambiente que tem, como a gente falou, vários cômodos ou várias áreas, né, servidas aí por um equipamento único de refrigeração, que eu consiga definir parâmetros. Né? Eu não vou disparar com qualquer sensor que apontar uma temperatura um pouco mais alta, eu já disparo. Eu tenho que ter, né, parâmetros aí que eu vou disparar. Bom, enfim, muito legal. São novidades aí também. Isso aqui não tinha antes, né, nas versões anteriores aqui do aplicativo, esse tipo de configuração. Bom, continuando aqui, né, vamos dar uma olhadinha agora no nosso amiguinho aqui. Vamos deixar esse aqui de lado, marcando a temperatura e a umidade. Dá uma olhadinha agora no nosso amiguinho, que é o botão de cenas. Como é que ele funciona? Como o nome diz, ele vai controlar cenas. Então a gente já pode começar a brincar com ele aqui. Eu já estava aqui dentro de cenas, né, mas eu vou agora criar uma cena, por exemplo, para que eu, ao clicar esse botão, eu acenda essa lâmpada que está conectada aqui ao nosso Sonoff ZB Mini. Aliás, se você não conhece o ZB Mini, eu vou deixar o link aí, o cardzinho, para que você veja o vídeo sobre o ZB Mini L2, que é esse dispositivo aqui que não necessita neutro, é um dispositivo Zigbee aí da linha Stream, né, dos equipamentos, né, os switches da Sonoff. Bom, vamos então no maisinho aqui na cena. Eu vou criar uma cena que vai ser disparada por um dispositivo inteligente, vai ser o nosso botão. Então eu vou dizer o seguinte, ó, qual vai ser o dispositivo inteligente? O SNZB01. Eu posso trocar esse nome, né? Botão de cena, botão do quarto, botão da sala, o nome que eu quiser. E eu vou dizer o seguinte, ó, quando ele for clicado, então essa vai ser a condição, eu quero que o meu ZB Mini, que é esse carinha aqui, ele acenda, ou na verdade acende e apaga, né? Que ele reverta. Veja que eu posso acionar um outro dispositivo inteligente, posso incluir um atraso, posso chamar uma cena, isso é bacana. A gente vai ver isso aqui, eu vou fazer um teste daqui a pouquinho, né? Chamando outras cenas. Posso colocar uma notificação. Tem uma novidade agora também no E-Link que eu posso pedir que ele me envie um e-mail indicando que a cena foi acionada. Isso é uma novidade. Se você não viu as novidades também do E-Link versão 5, tem um vídeo sobre elas. Estou deixando o card aí para você dar uma olhadinha. Bom, eu quero o quê? Que o ZB Mini L2 ele reverta, quer dizer, se ele estiver ligado ele vai desligar, se ele estiver desligado ele vai ligar. Tá aí, então minha cena o que é? Ela é simplesmente, quando eu clicar, vai reverter esse carinha aqui, né, que está ligado a essa lâmpada. Vou salvar, eu preciso dar um nome para essa cena, então vou chamar de botão 1, tá aí, salvei. E tá aí, a cena já está ativa, né? Concluído, ela está ativa. Vamos testar? Ligou. Desligou. Então veja que legal, né? Como é que funciona isso? Quando eu clico, ele vai enviar um sinal que vai acionar a cena, que vai voltar, né? Essa cena é processada em nuvem. Isso é importante a gente saber. A gente fala, tem um delay. Eu clico, demora um pouquinho para acender. O que é esse delay? Quando eu clico via, né, o nosso gateway, é enviado um sinal. A gente pode ver que até a luz verde dele pisca quando eu clico. Ele recebeu o sinal, depois ela pisca de novo, que é dizendo que ela enviou o sinal para a lâmpada. Por isso que ela dá duas piscadas. Então quando eu clico, eu envio um comando via gateway para a nuvem da Sonoff. A nuvem da Sonoff identifica que isso está ligado a uma cena, e essa cena indica que eu tenho que reverter essa lâmpada. Então volta o comando para esse dispositivo aqui, que reverte a lâmpada. Então ele vai para a internet e volta da internet. Diferença do iHost, que a gente mostrou no vídeo, eu já deixei o card aí, que ele processa a cena localmente, tá? Essa é a diferença.
Bom, então o primeiro clique está resolvido, né? Vamos fazer um teste agora com essa lâmpada aqui. Essa lâmpada é uma lâmpada Wi-Fi, ela não é Zigbee, a gente já falou. Ela é uma BO05BL, a gente pode ver aqui no aplicativo. Posso ligar aqui e desligar pelo app, né? Agora ela já tem duas cenas criadas para ela. Se a gente olhar aqui, uma cena chamada verde, que é a cena manual. Quando eu clico, ela fica verde nessa cena. Quando eu clico nessa outra cena, ela fica vermelha. Então uma cena chamada verde e uma cena chamada vermelha são duas cenas manuais. Será que eu consigo chamar essas cenas para que quando eu der dois cliques aqui, elas aconteçam? Olha que bacana, hein? Vamos fazer um teste? Então vamos fazer um teste. Vamos lá. Eu vou primeiro apagar essa minha lâmpada. Apaguei. Agora eu vou aqui nas cenas. Vou criar uma cena nova. Vou dizer que quando eu der dois cliques nele, então qual vai ser o gatilho da cena? Vai ser dispositivo inteligente SNZB. Opa, peguei o errado. É 01P, né? Quando ele for clicado duas vezes, o que vai acontecer? Eu vou chamar uma cena inteligente. Então eu vou executar uma cena manual. Vamos primeiro executar a cena verde. Salvar. Vou adicionar aqui mais uma condição. Ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Agora eu vou dar um atraso. Eu vou pedir para ele aguardar aqui alguns segundos. Vamos zerar aqui. 0 horas, 0 minutos, 2, 3 segundos. Um atraso. Então vejam, quando eu clicar duas vezes, ele vai acionar a cena que liga essa lâmpada em verde. Aí eu vou aguardar 3 segundos, vou colocar mais uma condição aqui, que vai ser a outra cena inteligente, que é uma cena manual vermelha. Então ele vai aguardar 3 segundos, vai acionar a cena vermelha. Aí eu vou pedir que ele aguarde mais 3 segundos. Tá ficando chique isso aqui, né? Então, 0 aqui, 0 horas. Coloco 3 segundos de atraso. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele desligar a lâmpada. Então eu vou lá na BL05 e vou desligar. Salvar, salvar. Vou salvar isso aqui como cores. Salvei. Vamos testar? Nota o seguinte, ele é um dispositivo Zigbee e eu estou acionando cenas de um dispositivo Wi-Fi. Posso. Por quê? Porque o dispositivo está dentro do mesmo aplicativo. Então vou dar 2 cliques. Vamos ver o que acontece. Acendeu verde. 3 segundos deve mudar para vermelho. Mudou. 3 segundos deve apagar. Não apagou. Por que não apagou? Porque eu errei a cena. Então, vamos mostrar onde eu errei. Vamos corrigir. Onde eu errei? Esse dispositivo aqui, essa lâmpada, o nome dela é BO5-BL1. E eu mandei apagar a lâmpada errada, né? Lá na cena. Vamos voltar na cena. Como é que eu corrijo uma cena? Eu vou lá na minha cena, que é uma cena automática, né? Uma cena manual, que é essa aqui que eu chamei de cores. Clico nela. Então tá aqui todos os comandos, né? Dei duplo clique nesse bichinho. Acende o verde, espera 3 segundos. Acende o vermelho, espera 3 segundos. E aí eu mando desligar a lâmpada B05-BL. Essa é outra lâmpada. Então vou apagar esse comando, vou adicionar um outro, vem aqui no maisinho, qual que vai ser? Dispositivo inteligente BL05BL1, agora sim, eu vou mandar desligar esse bichinho aqui. Né? Poderia mandar ele ficar branco e aí esperar uns segundos desligar, enfim. Corrigir a cena. Foi importante acontecer isso para mostrar que é possível a gente corrigir a cena quando a gente erra, né? Então tá aí, olha, cena automática cores, né? Por que é automática? Porque ela é disparada por um outro dispositivo. E nós temos as cenas manuais, que são as cenas que a gente tem que clicar para que ela aconteça, né? Então vamos lá, 2 cliques. Acendeu verde, 3 segundos muda para vermelho, 3 segundos apaga. Olha, funcionou. É só chamar o dispositivo certo. Então bacana, né? A gente viu que é possível, pelo dispositivo Zigbee, controlador de cenas, controlar cenas tanto de outros dispositivos Zigbee, que é o caso desse Sonoff ZB Mini L2, como também controlar cenas aí de dispositivos Wi-Fi. Muito bacana. Bem, é isso que a gente queria mostrar então dos novos dispositivos da Sonoff, né? Nós não vamos fazer um teste com cenas aqui, mas nós vimos os parâmetros, então é a mesma coisa.
Eu vou criar uma cena, assim como eu criei cenas para ele, eu vou criar cenas usando esse cara como gatilho, colocando parâmetros de temperatura ou parâmetros de umidade, e ele vai assim disparar os dispositivos, né? Da mesma forma que eu fiz aqui. Então era isso que eu queria mostrar, desses dois dispositivos novos da Sonoff, o sensor de temperatura e umidade e o botão de cenas, os dois aí com bateria de maior porte, bateria de alta durabilidade, 4 anos nesse cara, 5 anos nesse. Por que menos nesse? Porque esse fica o tempo todo se comunicando. Esse aqui só gasta energia quando a gente clica, né? Se eu não clicar, se ele ficar um tempo, né, sem ser utilizado, ele não vai gastar nada de bateria, né? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá, você vai ter o link para a compra deles, por enquanto, na loja oficial da ITAD. Assim que eles estiverem disponíveis em outras lojas, nós vamos colocar também os links. Então fique de olho aí. E não esquece, deixa aí seu like, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.